Olá, minha querida, tudo bem com você? Estamos de volta com o nosso devocional Uma Vida com Propósitos. E hoje é o 24º dia desse devocional. E o tema de hoje é Transformado pela Verdade. O versículo de Mateus 4,4 diz: As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua prioridade máxima. Jesus chama a isso permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos a fim de tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente, quer a ordem faça sentido para você, quer não, independentemente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Não basta acreditar na Bíblia. Devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o seu irmão ou com seu professor de Bíblia, você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles os ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com outros. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia,
Ficará maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi homem segundo o meu coração é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: Como amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter respostas às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa se você frequenta ou não estudos bíblicos, mas sim que não pratique nada do que aprendeu. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse: Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Ela faz parte da natureza humana, resistir a mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal. Ela deve envolver apenas você. Ela deve ser prática, algo que você possa fazer, e ser verificável, com um prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. A Bíblia não nos foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas sim para mudar a nossa vida. Então, minha querida, nesse capítulo você está entendendo que você é transformada a partir do momento que você ouve a palavra e que você a pratica. Por isso, toda vez que você ouve uma pregação, você anota os versículos, em casa você medita, você está adquirindo mais conhecimento e assim você consegue ser transformada pelo poder da palavra de Deus. Por isso, não se esqueça, toda vez que você meditar na palavra de Deus, você vai estar adquirindo o conhecimento. Eu deixo o versículo de João 8:31 para você meditar. E uma pergunta também. O que Deus já te disse em sua palavra que você ainda não começou a fazer? Pois é, essa é uma questão muito séria. Às vezes ouvimos da palavra o que devemos fazer, mas mesmo assim ainda não praticamos. Esse é o momento para você refletir sobre o que Deus já te pediu, o que Deus já ordenou sobre a sua palavra para você fazer e você ainda não fez. Esse é o momento para você entender que sem obediência e sem a prática da palavra de Deus, não tem como você ser transformada por esta verdade. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai falar com você e você vai mudar os seus pensamentos através da palavra de Deus e tudo aquilo que você precisar, você vai encontrar na palavra do Senhor. Eu deixo aqui esse momento de oração para você refletir e eu creio que Deus vai falar muito mais contigo em nome de Jesus. E amanhã eu estarei de volta com esse devocional. E eu aguardo por você em nome de Jesus. Um forte abraço e até lá!